Olá amigos do canal Academia Olímpia. Então, como eu tinha falado no último programa que eu gravei, que aliás, o último programa que eu joguei no ar aí, gente, é mais um alerta de procedência para nós mesmos cuidar, né, quando a gente interage com outras pessoas, seja por redes sociais, seja por, né, para a gente ter o cuidado de não cometer injustiças, de não analisar mal, ou seja, avaliemos profundamente os questionamentos, né? Procura pegar por um todo a questão e não só sentar, né? Sabe o cara que entra no trem andando e quer sentar na janela? Meu, né? Então procura pegar o trem quando ele está partindo lá atrás para entender o movimento todo. Mas então, gente, no programa de hoje eu quero falar sobre a questão da verdade, da pós-verdade mundial. Pós-verdade mundial. E eu expliquei no último programa que eu tenho uma visão diferente em relação a isso. Eu vou explicar por quê. Porque a primeira vez que eu vi essa expressão, né, que é uma palavra composta, pós-verdade, ela foi eleita a palavra do ano, não sei se foi em 2017, 2016, também não vem muito ao caso, não é o foco da questão, mas, né, a primeira vez que eu vi foi esses dias assistindo um vídeo do Tom. E agora eu vou fazer um pequeno adendo, né, que eu acho que tem tudo a ver sobre o que eu vou falar agora, depois a gente volta para essa questão aqui. Gente, o Tom, do canal Verdade Mundial, ele é um cara que eu admiro muito, sabe? Eu gosto muito, eu assisti muitos programas dele, eu acho que tem muita coerência, muita informação boa ali, e acredito que seja um cara bacana de verdade, é a impressão que eu tenho. Não acredito que seja um cara mau, entende? Tanto que eu sou inscrito no canal dele e às vezes escrevo alguma coisa elogiando lá, o Tom, do Verdade Mundial. Contudo, porém, entretanto, né, ele falou sobre o Bluebeam numa determinada ocasião lá, e a ótica que ele tem do Bluebeam é totalmente diferente da minha em relação a alguns aspectos. Embora ele tenha deixado claro que está em aberto essa questão do Bluebeam, porque ele ainda não bateu o martelo, justamente por, né, que ele acha que conforme o tempo passa e mais informações venham, a gente tem uma definição melhor. Mas enfim, aí ele explicou por que ele acha que talvez não seja real o Bluebeam. E mesmo eu discordando, eu já vou colocar por que aqui, mesmo eu discordando da posição dele, eu continuo respeitando, continuo gostando do Tom e continuo assistindo os programas dele, porque eu acho que a gente está numa troca de informação. O que eu vou expor aqui? O que acontece é que talvez eu tenha vindo por um caminho, eu tenha visto algumas coisas que ele não viu, e às vezes vice-versa, por isso que é enriquecedor a questão da troca de informação. Quando o Tom fala do Bluebeam, ele disse que a dificuldade de aceitação que ele tem é por causa da questão da tecnologia. Primeiro ele fala que teriam que ser colocadas telas gigantes no ar. Não, Tom, não é telas gigantes no ar, eles projetam no ar, é diferente, eles fazem do próprio ar, eles criam alguma coisa que possa ser projetada, mas não é necessariamente uma tela física, né? E aí tu vai dizer, não, mas nós temos tecnologia para fazer isso? Então assim, ó, toda a perspectiva que ele tem, né, acerca desse assunto é baseado na questão tecnológica, como seria possível desenvolver isso aqui. Então assim, ó, por que pra mim essa questão não tem nenhum problema? Porque depois, gente, que a gente ouve os depoimentos é uma pequena lista aqui, mas a coisa é interminável e aqui não deve ter metade da metade dos caras que falam sobre isso por aí, né? É que tu tem que entrar dentro de um segmento da ufologia e aí tu chega num determinado grupo de informações. E o leque é muito extenso, são muitas informações, então não dá pra querer que todo mundo saiba tudo. Por isso que é importante, uns pesquisam mais aqui, outros pesquisam mais lá, a gente agrega essas informações e talvez chegue a algum lugar mais interessante. Então eu não sei se o Tom, quando ele falou do Bluebeam, de novo, parabenizando ao Tom e recomendando, vão lá, inscrevam-se no canal dele, assistam, colham as informações, mastiguem, né? Depois tu vê se tu vai digerir ou não, se aquela informação vai somar ou não, entendeu? É assim que a gente consegue chegar nos lugares. Agora, ignorar, apontar, criticar, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então eu não sei se quando o Tom fez aquele vídeo sobre o Bluebeam, se ele já assistiu os vídeos do Andrew Basiago, Henry Deacon, Aaron McCollum, o Bob Jean, o Sargent Clifford, o Duncan O'Finian, o Dave Corso. Então todos esses que eu falei aqui, com exceção acho só do Andrew Basiago, mas todos os outros eles eram militares, né, que atuaram nos projetos secretos com o que a ciência tem de mais tecnologia
né, no caso dos americanos lá, e que ela é oculta. Então, o que todos eles dizem, gente? Eles dizem que nós estamos muito arraigados, quando a gente pensa em tecnologia, a NASA, a gente atribula a NASA. Não, porque o que a NASA mostra para nós é o que se tem de mais tecnológico. Eu sempre brincava, tá para aprender a fazer isso aí, eu vou ter que fazer um curso na NASA. Por quê? Porque na NASA seria a Harvard das Harvards, entende? A nível de conhecimento, se vocês entendem o que eu quero dizer, deveria estar considerado ali o ápice da tecnologia. E aí tu ouve todos esses soldados aqui falarem do PES, que é o Programa Espacial Secreto, e a gente já fez vários programas aqui falando dos programas espaciais secretos. Trouxemos várias vezes o Yuri Maia, né? Aliás, só lembrando, pessoal, Horizontes dos Imortais, livro de Yuri Maia, e também tem outro livro que é o MOSS, M-O-S-S, que esse tá como e-book, né? Então procurem lá, entrem no perfil do Yuri Maia, e muita informação legal. Aliás, abraço Yuri, se não, porventura a gente vê isso aqui, eu acho que ele não tem tempo para perder com o meu canal, que ele tem coisa mais importante para aprender. E já sabe de tudo que eu falo aqui também. Mas enfim, então gente, vão lá, né? O Yuri já falava aqui bastante para nós dos programas espaciais secretos, né? E o que eu ouvi de todos esses soldados falarem? E isso, né? Todos que eu citei aqui, de novo, Andrew Basiago, R. Deacon, Aaron McCollum, Bob Jean, Sargent Clifford, Duncan O'Fanian, Dave Corso, todos eu fiz programas a respeito do que eles falam. Por isso, 200 e poucos programas, por isso que eu digo, tem que assistir tudo. E logo vocês vão entender por que o meu canal é essa miscelânea de informações, logo vocês vão entender isso aqui, tudo super dentro do contexto do assunto de hoje, que é essa questão da pós-verdade mundial. Então, todos esses caras que eu mencionei agora, e muitos outros, que a lista é imensa, falam que o que a NASA mostra, o que a gente conhece, embora a gente fique embasbacado, achando que, nossa, é o ápice do desenvolvimento tecnológico, é uma piada comparado ao que eles têm no programa espacial secreto. É uma piada. Se a gente fica impressionado com as coisas que a NASA tem, lembrem-se, a NASA é uma piada. Entre eles lá, a NASA é uma piada, né? Vamos jogar aí né, as falsas pérolas aos porcos, entende? Então a gente fica se contentando, maravilhado, e não faz a menor ideia de que aquilo ali, cara, sabe? É tu comparar o carro que voa com a carroça. Né? A NASA mostra a carroça para nós e o carro que voa eles guardam escondido lá. Se é que vocês entenderam a analogia que eu estou fazendo. Então, gente, essa questão de tecnologia para fazer o Blue Beam que o Tom coloca lá, eu acho que o momento que ele tiver acesso a todos esses depoimentos, pode ser que ele assista tudo isso e ainda diga, não, ainda não acredito. É uma liberdade dele, tu entende? Eu só quero colocar esse questionamento. Às vezes, a gente se baseia nos nossos preceitos de ciência. Quando a gente tem informações que a gente não tinha, a gente muda a nossa perspectiva em cima daquilo ali. Né? Da mesma forma como as pessoas estão me enlouquecendo comigo por causa do Nibiru, porque eu fiz a farsa do Nibiru. Mas então tu tá dizendo, o Chico Xavier era mentira? Gente, o Chico Xavier não falou de Nibiru, ele falou que tinha um planeta que ele chamava de planeta Chupão. Então isso que tá aparecendo, tu vem dizer que Nibiru não existe? Cara, isso que está aparecendo realmente tem um corpo celeste aí por aí, né? Até a televisão aberta divulgou, coisa e tal. Como as pessoas distorcem as coisas. Eu só estou dizendo que Nibiru é uma farsa. Não quer dizer que não tenha um globo aqui. Eu quis dizer que foi feita uma fantasia em cima das histórias dos Anunnaki no intuito de continuar mantendo a escravidão. Por causa que a verdadeira história dos Anunnakis revela quem são os escravagistas. E é isso que eles não queriam. Então, quando Zecharia Sitchin pega meias verdades, tal qual foi feito na Bíblia pelo Jerônimo de Estridão Amando de Damaso, em 325, que envolve o concílio de Nicéia, primeiro concílio ecumênico que o Constantino promoveu, entendeu? Enfim, quer falar no concílio ecumênico, né? De 20 de maio até 25 de julho de 325, o Constantino ofereceu até o seu palácio que ficava em Nicéia, Nicéia de Bitínia era o nome do negócio lá, né? Que era perto da sua casa onde ele morava, lá em Nicomédia, ou qualquer coisa parecida, tá entendendo? Então assim, quando a gente sabe de tudo isso, a gente tem outra perspectiva. Então tu vai lá, quando tu sabe desses detalhes que eu falei aqui, tu já tem o entendimento de, por que fizeram a Bíblia? Tu começa a entender que essa história de inspiração divina não é bem assim. Teve um atravessador que colocou informações ali propositalmente com o intuito de manobrar a massa. Ponto.
fato inegável. E aí quando tu pula pro livro de Enki, gente, acontece a mesma coisa. É mais uma armadilha para aqueles mais insatisfeitos, que é o meu caso e de muitos por aí, né? Que conseguem perceber que tá faltando alguma coisa aqui e não se contentam com a história, não. Não, tu tem que ter fé, o resto é bobagem. Não, eu quero ter fé consciente, com sabedoria, né? Para mim o que vale é aquelas coisas que dizia: conhecereis que será libertado. Busque a verdade, tu entende? Essa de ficar com a verdadezinha mastigada, né? Aí o cara vem aqui e diz: não, 2 é 2 e mais 5, tenha fé. E aí eu nunca vou questionar isso aí. Mas me parece que 2 mais 2 é 4. Por que o cara tá falando que é 5? Tem uma coisa que não tá batendo. Ah não, mas eles estão em terceiro, então 2 é 2 é 5 e vou deixar quieto. Tu entende? Por que eu tô fazendo essa analogia? Os caras, Bíblia, porque a Bíblia é infalível, é a palavra de Deus, a inspiração divina. Ah, então Deus onisciente, Deus onisciente, que sabe de tudo, se engana ao relatar que ele cria Adão e Eva, que são os primeiros que ele cria, e aí depois Adão e Eva tem o Caim e o Abel, Caim mata Abel, aí Caim vai para um outro lugar lá e se casa com as pessoas. Ops, esqueci de dizer dessas outras pessoas aí. Quer dizer, o Deus infalível se esqueceu que tinha criado um outro povo que estava ali? Ah, não é só o Adão. Esqueci desse outro povo que eu tinha criado, a qual gerou a esposa de Caim. Tá entendendo, gente? Então, não, mas mãe, a senhora falou da Bíblia ali, eu vi o pastor falar no culto ali, né? Mas quando eu li ali, de onde é que vem essa tribo aqui? Não, filho, tu não pode questionar. O pastor disse que tu tem que ter fé. E aí, de novo, não estou agredindo pastor, esse pastor já falei 1 milhão de vezes, já fiz programa sobre isso, nem vou entrar mais no mérito da questão. Eu estou falando nos atravessadores da fé, né? Não das pessoas de coração bom que estão tentando fazer alguma coisa, né? Embora enganados ou não. Tem aqueles que sabem que é uma mentira e usam isso de propósito. Tem aqueles que não perceberam ainda que é uma mentira, que estão sendo enganados, mas são bons de coração e julgam estar fazendo a coisa certa. E aí seria injustiça condenar os caras que são vítimas de outros mentirosos. Ok? Questão de justiça, né? Não é questão de politicamente correto. Às vezes eu falo algumas coisas em relação a alguns pastores, algumas pessoas ligadas à igreja, e outros acham que eu estou sendo politicamente correto. Não! Eu nunca fui e não tenho a menor necessidade de ser politicamente correto. O que eu não posso é faltar com a verdade. Convivi com pessoas, conheço a sua conduta, sei que são pessoas da mais alta estirpe, são pessoas boas, são pessoas de coração bom, que querem fazer coisas boas, se empenham em atitudes sociais e coisa e tal. Aí só porque eles estão ligados a uma instituição que lá, 400, 500 anos atrás, começaram a, ou melhor, 1.500, 1.600 anos atrás, começaram a mexer, né, para conturbar, para bagunçar, para enganar. E como é que eu vou dormir no travesseiro, botar minha cabeça consciente no travesseiro lá, se eu estiver falando mal dessas pessoas que não condiz com a verdade? Ah, porque é um padre, não presta, porque é um padre. Então tem que ter muito cuidado nessa hora. Tem gente que generaliza tudo, não é o cargo que a pessoa ocupa, não é a classe social, não é a raça, não é a cor, não é... Tu entende? É o caráter. É o que a pessoa traz dentro do seu ser, é o que vale. Tem pastor que não presta, tem pastor que é gente muito boa. Tem padre que não presta, tem padre que é gente boa. Entendeu? Tem carola que não presta e tem as carolas que são boas de coração e só fazem o bem. Tem umas que vão lá, repetem Jesus, 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 mas agridem, fazem fofoca, não sei o quê. Ou seja, não tem a ação condizente com o verbo. E tem aqueles que pregam Jesus, mas buscam na sua conduta seguir os exemplos no seu dia a dia. Não são fofoqueiros, não são mentirosos, não enganam, não roubam, não maltratam, sabem respeitar o próximo. Aí tu vai querer que eu fale mal desses caras? Tá entendendo? Então assim, ó, vamos dosar. Não sou politicamente correto, bosta nenhuma. Então, gente, voltando lá, né? Voltando a Nibiru e a Bíblia, né? Então a Bíblia tem essa questão da enganação. Aí quando tu cai pro livro do Enki, te satisfaz alguma coisa que a Bíblia não satisfazia, mas também te deixa muitas lacunas. E para quem já veio da Bíblia e já sabe que o pessoal lá em cima faz as coisas com o intuito de tu ficar que nem cachorrinho mordendo, tu já fica com 2 pulgas atrás da orelha. E levantei questionamentos, isso há muito tempo atrás, e o melhor de tudo isso é que essas coisas ficam registradas. Tu faz isso num grupo onde um monte de pessoas viu tu levantar esse questionamento, e quando aí passa um ano e pouco,
se revela, aquela dúvida que eu tinha lá atrás se confirma sobre o livro do Enki. Entendeu? Ah, mas tu nem estudou o livro. Meu Deus do céu, eu fiz várias palestras falando do livro do Enki. Foi o motivo inicial das nossas reuniões de ufologia. A gente se reuniu para debater o livro do Enki. Então, assim, teve um livro, eu estudei mais o livro do que a própria Bíblia, até porque ele é bem mais reduzido e sucinto, né? O livro Perdido de Enki. E depois, assim, a gente continua pesquisando, agregando um monte de informações. Já faz uns 4 ou 5 anos que eu conheço o livro do Enki, e agora, alguns meses atrás, eu vi uma outra ótica que me satisfez em algumas dúvidas que apareceram lá 1, 2 anos atrás, quando a gente fez aquela reunião lá, onde a gente fez esses questionamentos em relação à parte lúcida e à parte folclórica do livro do Enki. Por quê? Cara, quem quer te passar uma mensagem, bate papo reto contigo, não fica fazendo metáforas, ou tu entende? Se alguém fica te fazendo charadinha, é que ele quer que tu fique quebrando a cabeça, tu entende? O papo reto diz, não, é assim, chega de enganação. Se eu sou um professor, eu vou ficar criando coisinha pro aluno. Então se ele tiver capacidade de matar a charada, ele pode evoluir, senão tem mais é que se ferrar mesmo. Quão bonzinho esse professor, pô, deixa eu ajudar o guri a se desenvolver. Isso não. Tu entende? É essa ótica que eu coloco. Então quando chega ali no livro do Enki, aí rola essa parada aí. Então as pessoas, não, porque Nibiru, tu tá dizendo que não existe, aí tem gente dizendo que o Nibiru tá chegando aí, se prepare para Nibiru, últimas informações de Nibiru. Eu simplesmente acho que não é o pessoal mal intencionado em... Eles estão atribuindo a esse astro a qual canalizações, né? Imagina o canalizador. Ou melhor, a entidade que vê na informação. Ele tem que avisar que tem um astro vindo e que tu tem que se preparar para uma situação. Cara, se tu lá quiser dar o nome de Nemesis, Planeta X, Planeta 9, Hercólobos, Nibiru, pra entidade, ela tá cagando e andando. O que a entidade quer é que tu entenda a mensagem. Se uma entidade às vezes aparece para dar uma mensagem boa e a pessoa acha que ela é Nossa Senhora de Fátima ou Madre Teresa de Calcutá, ou seja quem for, sabe, a entidade não vai se preocupar com a identidade a qual a pessoa está fazendo. Às vezes a importância da mensagem é tão grande que elas usam a forma de uma entidade a qual aquela cidadã, aquele cidadão, ele é devoto justamente para causar essa empatia e confiabilidade para que a mensagem, para que o âmago da mensagem seja absorvida. E lá, na superioridade que a gente vê, né, eles não vão estar preocupados se o crédito vai para A, para B ou para C. O que interessa para eles é a ação feita. Entendeu? Então vamos parar, gente, de brigar porque Nibiru, não sei o que. Se consta que Nibiru, pelo que essas novas escrituras, corroboradas por vários outros linguistas, e outra, quando tu começa a ver uma coisa, né, que é muito, que a imprensa dá um alarde muito grande, muito forte, né, e depois tu vê essa mesma imprensa malhando um monte de outras coisas que contradizem isso aqui, isso é um grande alerta de que provavelmente essa parte é a parte verdadeira, que é exatamente o que acontece no caso da Zecharia Sitchin. Ok, gente? Né, um grande linguista, o cara era um economista, nem linguista ele era. Né? E por que eu tô falando isso? E entendam que é difícil para mim falar isso, porque, de novo, eu fui um cara que fiz palestras sobre o livro de Enki, falei nos meus programas, e tá aqui, 200 e poucos programas. Muitos que acompanham aqui sabem. Então eu tenho que ter a hombridade, a lisura de caráter de reconhecer que errei, que fui enganado, mas que... Né, e está registrado nesses programas aí, em alguns deles eu falo isso, que eu dizia, gente, não vamos tomar isso como absoluta verdade, por causa que eu me faço esse questionamento em relação ao livro do Enki, que é aquela parte que é toda metafórica, com uma linguagem toda folclórica, que tu não entende porra nenhuma, e depois vem uma parte extremamente objetiva, lúcida e compreensível. Por quê? Por que esses dois tipos de linguagens têm objetivo de esclarecimento? Entendeu? Aí depois veio realmente a confirmação de uma desconfiança que eu tinha. Então, no momento, o posicionamento que eu tenho é que a história de que Nibiru é o planeta dos Anunnakis e coisa e tal, a questão do ouro, da mineração, a história da Dialalu, coisa e tal, pelo que está constando, gente, todas as conversas, né, que houve, aquilo foi uma novela, literalmente, desenvolvida em torno de um assunto real, mas com toda a questão de ficção e romance assim adicionada, né, com o intuito de conduzir a interpretação da forma que os dominadores queriam que fosse interpretada. É óbvio, tá na cara, tal e qual a Bíblia. E por isso que a gente está fazendo esse programa hoje de pós-verdade.
Ok? Então vamos indo adiante. Esclarecida a questão Nibiru, que eu não estou me referindo ao astro que está por aí, a minha questão é ao nome que estão dando este astro. E é isso que eu digo lá no meu programa. Então, gente, vamos se ligar e vamos adiante nessa questão. Ok? Tem alguma coisa aí? Tem, acredito que tenha, que está chegando. Que é o planeta chupão que o Chico Xavier falou. Para mim, eu acredito nisso. Agora, dizer que o nome disso aí é Nibiru... Ok? Definido? Ponto final? Encerrado? Vamos adiante? Ok. Então, voltando lá na questão da verdade mundial. No programa do Tom... que é esse que eu falei, que eu respeito muito, mas não concordo, e aí fica um exemplo, se vocês não concordam comigo, vocês não precisam me desrespeitar. Talvez eu tenha informação que vocês não tenham tido, talvez vocês tenham alguma informação que eu não tenha, e é motivo de argumentar, expor, né, trocar informação, e não de ficar brigando. Burrice. Burrice porque é perda de tempo no momento que tempo é uma coisa que nós não temos para perder. Simples. Ok? Então, nova verdade mundial. Estava eu lá assistindo o programa do Tom, e aí tem essa imagem que vocês estão vendo aí, né, onde ele estava falando uma coisa que muito me interessa e que é um assunto muito abordado aqui no meu canal, que é o grupo Bilderberg, que é aquele que tem ligação até com o Bolsonaro, que a gente expôs isso aqui, mostrando que não adianta tu ficar brigando por política, coisa e tal, que tá tudo comprado, é tudo farinha no mesmo saco, der o que der, o resultado, conforme diz o David Icke, vou botar aqui pra vocês também, já falei no outro programa, né? Os caras que querem dominar os dois lados e fazem acreditar que são lados opostos, mas no fundo jogam pro mesmo patrocinador do time, digamos assim, né? É uma estratégia do joguinho aí dos Illuminati, né? Que os nomes são vários dados e realmente cabe a eles, né? E essa galera aí, os comandantes, né? Os governo oculto do mundo, os escravagistas que a gente tanto fala aqui assim. Então o que acontece, pessoal? Aqui vocês podem ver que ele estava falando dessa reunião dos Bilderbergs e estava ali então o tema que foi colocado para a imprensa, né? O tópico dos temas que seriam abordados. Tá, e aí tem essa monte de coisa aqui, mas o que me chamou a atenção é esse penúltimo item aqui, onde eles dizem, né? O mundo pós-verdade. Cara, quando eu vi isso aí, eu nunca tinha ouvido essa expressão, essa palavra composta, né? Pós-verdade mundial. E aí eu disse, o que um tópico, que aliás é mencionado na imprensa, então tu imagina que eles tratam no secreto lá, né? Se esse é o tópico que eles dão pra imprensa. Mas por que eles podem divulgar esse tópico da imprensa sem problema, sem ônus para eles? Justamente porque eles criam uma confusão em cima do nome, né? E eles podem tratar do verdadeiro assunto enquanto a massa aqui fora fica filosofando, né? Fica de novo correndo mordendo o próprio rabo, né? Que no cachorrinho atrás do próprio rabo e não chega a lugar nenhum. Eu vou explicar o porquê. Gente, se eu tivesse visto essa expressão pós-verdade e tivesse ido estudar antes de ver essa expressão no tópico das reuniões dos Bilderbergs aqui, provavelmente é muito forte a possibilidade de que eu realmente entraria nessa onda. Então, mas como eu vi ela primeiro ali, depois fui estudar, eu tenho um conceito totalmente diferente do que todo mundo está falando ali. Então eu fui atrás de ver um monte de coisas sobre a pós-verdade. Então eu assisti ali os vídeos desde o Leandro Carnal até vários profissionais de comunicação. Aí de tudo que eu ouvi, que eu prestei atenção, eu trouxe para vocês aqui. E eu, de novo, eu vou botar só alguns frames aqui, eu não vou disparar o vídeo por causa que eu quero que vocês vão lá no canal assistir, porque eu boto o link, eu boto no meu playlist lá, né, dentro do canal Urna Fake, esse aqui tá lá também, esse vídeo, e eu quero que vocês vão lá até para valorizar e prestigiar o trabalho das pessoas que fazem essas pesquisas para botar no ar. Então, Luciano, por que tu não bota os vídeos para nós? Não, eu me sinto roubando, né, o trabalho, o esforço e o mérito principalmente das pessoas, dos guerreiros que estão trazendo isso para nós. Então eu repasso alguma coisa, vocês tenham conhecimento de que isso existe através do meu canal, mas vão lá, assistam, se inscrevam no canal dos caras, deem um like para eles. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir, né, descobrir essas coisas todas. Então, gente, vamos lá trabalhar o conceito de pós-verdade.
dentro dessa questão filosófica que estão abrangendo nas reuniões, nos debates de televisão, tu vê encontros com plateia, assim, onde eles trazem pensadores e se fala na pós-verdade. E aí está se atribuindo a esse tópico aí, e aí vocês vão entender por que a minha visão é totalmente diferente a respeito disso. Eles estão atribuindo essa questão pós-verdade a uma verdade que não é verdade, ou é o fato que tu tweeta alguma coisa, ou tu dá um upload num vídeo falso que não é uma realidade o que é publicado ali, mas as pessoas que recebem passam a repassar aquilo como fosse uma verdade, então aquilo se tornaria uma pseudo-verdade, né? Enfim. E aí alguns dizendo que nós temos que ter o cuidado, então, de propagar uma notícia, o famoso fake news. Aí alguns dizem que não, que isso se refere àquela questão de tu repetir tantas vezes uma verdade, que isso vai acabar se tornando uma verdade. Outros dizem que é um conceito de a verdade de cada um. Se no meu conjunto de informações e paradigmas eu aceito isso, aquilo passa a ser a minha verdade, que não é necessariamente a verdade do outro. Cara, sinceramente, sem desmerecer as profundas filosofias, né? E que nem eu falei, provavelmente se eu tivesse tido essa informação por um outro caminho, talvez eu tivesse embarcado nessa também.